Olá! O direito das pessoas com deficiência busca a equalização das condições dos cidadãos, ou seja, através das leis, suprimir o máximo possível das desvantagens existentes para os deficientes físicos em diversos aspectos da sociedade. E essas garantias estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146 de 2015. Em Campinas, uma secretaria cuida dos temas intersetoriais relacionados às políticas públicas municipais e na Câmara, uma comissão permanente também discute e acompanha as ações direcionadas a essas pessoas e a toda a rede de atendimento. E apesar deste mês de setembro ser chamado Setembro Verde, em alusão ao tema, é algo que precisamos discutir e refletir sempre. Por isso, o Questão de Ordem de hoje discute as políticas públicas implementadas em Campinas com a vereadora Mariana Conte, que é membro da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Também temos hoje aqui a presença da secretária das pessoas da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Cidadania, a Eliane Jocelane Pereira, e o presidente da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, o vereador Jorge da Farmácia, inclusive lembrando que é pelo segundo biênio que ele é o presidente dessa mesma comissão. Vamos então primeiramente falar de forma bem ampla, para depois a gente detalhar os temas com a secretária. A gente queria que primeiramente, secretária, que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão de, até então, o que mudou? A gente tinha, até o final de 2016, uma Secretaria da Pessoa com Deficiência, e agora a gente tem um outro nome, que é Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania. O que mudou? Foi só a nomenclatura? Mudaram as ações, o foco? Detalha pra gente, seja bem-vinda. Obrigada, Mina. Olá aos nossos telespectadores. É um prazer e uma honra estar aqui na TV Câmara. A mudança do nome da secretaria, ela vem para ampliar o nosso olhar para a política da pessoa com deficiência. Nós conquistamos enormes avanços, né, desde 2013, e agora, com essa mudança estrutural, a nossa perspectiva é que a gente possa trabalhar a integralidade dos temas de direitos humanos, focando sim nos direitos das pessoas com deficiência, porque ainda há uma necessidade de dar grande visibilidade a esse tema no nosso país e na nossa Campinas, mas sem esquecer que este tema ele também está atrelado a outras temáticas que nós não podemos dissociar. Existem pessoas com deficiência negra, existem pessoas com deficiência mulher, idoso, LGBT, e muitas vezes nós não conseguimos separar esses recortes quando nós analisamos a questão da necessidade da inclusão. Então, mudar a secretaria com este foco de uma amplitude dos direitos humanos é ampliar também o nosso olhar relacionado à pessoa com deficiência numa discussão transversal. Tá certo, então, secretária. Daqui a pouco a gente fala novamente. E agora a gente vai conversar com a vereadora Mariana Conte, membro, tá na sua primeira legislatura, e além dessa comissão, ela também é presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara e participa da Comissão de Legislação Participativa. Vereadora, eu queria que você só falasse um pouquinho da sua experiência nessa Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da Câmara. E hoje, quando a gente pensa no Estatuto, e a gente pensa na nossa cidade, o que, na sua opinião, a gente conseguiu evoluir e o que falta ainda para evoluirmos um pouco mais? Olha, bom, a experiência está sendo uma experiência muito bacana, né, com o trabalho que nós temos realizado. E, na verdade, eu acho que a questão da integração ela é importante, porque os desafios eles se dialogam com os setores. Então, né, exatamente isso que você colocou, da equidade. Então, nós buscamos equidade para que as pessoas, trabalhar nas especificidades para que as pessoas consigam acessar os mesmos direitos, para que a gente consiga uma igualdade substantiva. Quando a gente busca a equalização, que é tratar de forma desigual os desiguais, para que a gente tenha, de fato, uma condição de todos acessarem de uma forma equânime
os seus direitos, isso é fundamental. E isso significa tratar as especificidades. Então, nós discutimos na comissão da pessoa com deficiência a questão do corte no transporte adaptado para as crianças com deficiência, que foi um corte que foi realizado no contraturno escolar. O que eu acho que é importante, né, quer dizer, que a existência desse transporte facilitava com que aquelas crianças pudessem cursar as terapias no contraturno. E o acesso esse estímulo realizado no contraturno escolar, ele é fundamental exatamente para que as crianças possam cursar o turno escolar de uma forma com mais condições de igualdade. Então, por exemplo, uma criança com deficiência visual, ela passar por uma sala de recursos, fazer o curso em Libras, é fundamental até para que ela tenha o direito no ensino regular garantido. Em Libras não, em Braille, é isso? Em Braille. Tá. Em Braille. E então esse estímulo é fundamental. Na saúde, por exemplo, eu acredito que precisa ter um olhar da saúde voltado também para as pessoas com deficiência. Eu recebo muitas reclamações de pessoas, por exemplo, que são paraplégicas, tetraplégicas e que estão tendo dificuldade de acessar insumos básicos, como a sonda uretral, que é um item básico para uma pessoa que é paraplégica ou tetraplégica. Inclusive, a falta desse item tem causado infecções. Então, quer dizer, isso é um dano que a pessoa tem, viola o direito da pessoa e, além disso, representa custo para o município, porque aí você vai ter que tratar da infecção e não tratar quer dizer, se garantir esse insumo é uma forma de respeitar o direito daquela pessoa que precisa daquilo de uma forma específica. Então, esse olhar da especificidade é fundamental. Sim. E eu acho que essa é a principal aprendizagem que o acompanhamento e essa experiência tem trazido para... E eu acho que é necessário afirmar isso, né? Sim. Porque a gente precisa afirmar que a gente precisa de equidade. Essa é a verdadeira democracia. Sim. Vereador Jorge da Farmácia, no segundo biênio à frente da comissão, queria que você falasse um pouquinho daquela comissão que começou lá em 2013, né? Que ainda estava adquirindo experiência, era a primeira vez que a Câmara Municipal tratava especificamente desse tema. E hoje, o que amadureceu aquela comissão de lá para cá, inclusive debatendo temas como esse que a vereadora Mariana acabou de colocar? Olá, olha, naquela ocasião, 2013, acho que não só a comissão não tinha tanta experiência, como eu também não tinha, né? Era o meu primeiro ano como mandato de vereador, todo mundo sabe, eu sou farmacêutico, nunca tinha participado de política alguma. E de repente veio uma comissão desse naipe, nossa, dessa responsabilidade muito grande, né? Daí eu comecei a trabalhar, eu acho que o legislativo, o executivo, a gente tem que trabalhar sempre junto para que essas pessoas sejam atendidas da melhor maneira. E foi isso, eu comecei em 2013, aí 2014 e agora novamente eu fui escolhido novamente aqui na Câmara Municipal para ser presidente dessa comissão. E o que eu sempre trabalho, eu sempre gosto, eu sempre tento desenvolver da melhor maneira possível, eu acho que é a inclusão. Eu acredito que o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na Câmara Municipal é sempre de tentar cada vez mais fazer com que essas pessoas participem, tanto atividade esportiva, trabalho, principalmente o trabalho. Eu vi recentemente, nós temos vagas aí sobrando, enquanto o país atravessa uma dificuldade muito grande em relação ao trabalho, estão sobrando vaga para as deficientes. Eu recebi nessa semana daqui algumas entidades, semana que passou, e foi de extrema importância, porque eu acho que a tendência da Câmara Municipal, eu tenho uma Mariana que é membro, também membro muito ativa, que trabalha bastante nessa comissão, que a gente vem trabalhando cada vez mais e tentar incluir essas pessoas. Sim, agora quando a gente fala desses debates, secretária, até a vereadora Mariana colocou sobre a questão do corte do transporte adaptado, foi um tema que inclusive a comissão, os vereadores receberam as mães aqui a respeito desse tema e até colocou essa questão da saúde. Como fica a ação da secretaria, sendo que diretamente, por exemplo,
No questão do corte adaptado, a gente tem quem é responsável é a Secretaria de Transportes. E também na questão do medicamento, de insumos, a gente tem a saúde. Como fica a sua secretaria trabalhando com as outras para tentar resolver questões como essas? Claro. Eu acho que quando a gente fala do presente e intenta ações para o futuro, a gente também não pode esquecer o passado, né? Desde 2013, como eu mencionei, essa gestão tem tido um enorme compromisso com a política da pessoa com deficiência. Seja através da própria criação dessa secretaria, onde hoje há uma porta de referência para as pessoas com deficiência, né? A questão, como eu disse, da visibilidade, ela é muito necessária ainda nos dias de hoje. E você contar com uma secretaria, com uma especificidade do atendimento para essas pessoas é fundamental. Com isso, essa secretaria ela conseguiu iniciar uma série de interlocuções com as demais políticas públicas que tornasse possível que essa pauta estivesse nas outras políticas. Eu acho que nós queremos para o futuro que cada vez mais nós não precisemos relembrar, seja os gestores, sejam as secretarias, as políticas, ou os políticos, ou a sociedade a respeito da pauta, e que ela naturalmente ela transcorra nas discussões e no pensamento de projetos, programas e serviços. Mas hoje, contar com uma instância como essa, ela é necessária e isso tem auxiliado muito no que nós já conquistamos de avanços. Citado aqui a questão da educação e especialmente a questão da saúde. Nós não podemos esquecer também os investimentos que o nosso prefeito Jonas tem feito nessas duas áreas ao longo dos últimos anos. Na educação especificamente, Campinas hoje é uma referência quando a gente fala de cuidador de crianças e jovens com deficiência nas escolas. Tanto que as escolas municipais, elas são muitas vezes escolhidas pelas famílias ao invés das escolas estaduais, exatamente pelo nível de qualidade que as nossas escolas têm e pelo nível de profissional, de qualificação que as nossas escolas têm. Isso é um avanço que foi conquistado nesta gestão, né? Especificamente com relação ao corte, é preciso esclarecer que a obrigatoriedade com relação ao transporte sempre foi e continua sendo relacionado à escola. E talvez, infelizmente para nós, o entendimento dentro da política de educação é que, como a vereadora Mariana colocou, não é apenas uma coisa a mais, é uma fundamentalidade para essas crianças, para essas famílias, esse atendimento complementar. Mas dentro da política de educação, e eu não estou dizendo da municipal, mas no entendimento de política pública de educação, os recursos que são ofertados pelas entidades não são considerados como escola formal, né? Portanto, a obrigatoriedade relacionada ao transporte se restringe a este universo de escolas. Mas a Secretaria de Educação, entendendo que era viável naquele momento estabelecer uma comparatividade, uma similaridade, passou a ofertar esse transporte também para as famílias, nesse entendimento de como isso auxilia, de como isso ajuda. Entretanto, nos últimos meses, a Secretaria se depara com alguns impedimentos, né, legais e relacionados a apontamentos, inclusive vindo da esfera do Ministério Público, que faz aí apontamentos de que essa obrigatoriedade legal precisa ser cumprida, né? Então, nós estamos ainda tentando equacionar, buscando essa equidade que nós entendemos que ela é necessária, e aí o papel da Secretaria é fundamental, respondendo a sua pergunta mais objetivamente. Por quê? Porque nós estabelecemos essa interlocução, né? Essa interlocução no sentido de ouvir as famílias, de ouvir as mães, né? De saber que a demanda ela é legítima e necessária e de buscar conciliar, né? Dentro da alta demanda que nós temos no município de Campinas, inclusive de serviços como o PAI, né? Que é a opção primeira para esses casos, né? Porque nós buscamos também uma universalidade, é preciso que nós tenhamos uma universalidade no nosso transporte público, né? Então, contar com o PAI é um recurso e uma alternativa importantíssima, mas essas questões nós, enquanto secretaria, estamos também buscando resolver, buscando equalizar, buscando conversar com a Secretaria de Saúde, buscando conversar com a Secretaria de Educação para poder definitivamente resolver a questão do transporte adaptado. E também promover
promover cada vez mais investimentos, como já vem sendo colocado para a Secretaria de Saúde também, aí o programa Saúde e Ação demonstra isso, né? Mas é claro que a gente reconhece que as dificuldades precisam ser cada vez mais discutidas para que elas sejam sanadas aí. Agora, uma outra coisa, secretário, o vereador Jorge mencionou a questão das vagas de trabalho. E aqui a gente tem sempre no nosso jornal Primeira Edição, a gente divulga as vagas do CEPAT. A gente observa que realmente são muitas vagas e grande parte delas ficam semanas à disposição. O que está acontecendo hoje? Lá atrás, inclusive, se falou muito aqui mesmo no nosso programa, logo que a secretaria ela veio a somar nesse trabalho. Olha, vamos trabalhar para o emprego, para colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Mas o que acontece hoje que essas vagas não são preenchidas? Vocês conseguiram já fazer um diagnóstico? Sim, é bem oportuna, no dia de hoje especialmente, a sua pergunta, Mina, porque eu acabo de vir dessa manhã numa discussão, num fórum de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que nós apoiamos aí a realização junto com a Associação Brasileira de Recursos Humanos. E nós tratávamos exatamente deste tema, né, do quanto nós tivemos avanços significativos com a lei de cotas, mas que essa lei ela também criou um paradoxo, porque na medida em que as empresas buscam cumprir a cota pela cota, elas também esquecem que é preciso reconhecer a pessoa que está por trás dessa cota, né? E esse paradoxo ele se revela quando hoje as empresas só cumprem cota por conta do Ministério do Trabalho e Emprego, e quando cumprem não observam as funcionalidades, as habilidades, os talentos das pessoas e tratam essas pessoas como números. E a reflexão que nós fizemos e fazemos até então é que ainda assim persiste a questão da qualificação das pessoas com deficiência, né? Menos do que há 10 anos atrás, mas ainda persiste isso, mas principalmente as barreiras atitudinais dos líderes responsáveis pelas contratações das pessoas com deficiência. São subempregos ou não? Muitos ainda contratam para funções que não representariam, né, o talento e a habilidade das pessoas. Muitas vezes a pessoa é formada, ela tem uma graduação, pós-graduação, doutorado e é contratada para uma função de recepção, né, então o que revela aí um preconceito relacionado à questão da pessoa com deficiência. Mas eu acho que mais o medo, né, da convivência com a pessoa com deficiência e principalmente um não entendimento de que ser deficiente é apenas ter uma diferença, uma limitação, que não se comunica diretamente com a dificuldade da pessoa em fazer algo, né? Eu acho que não são as pessoas que são deficientes, mas é o ambiente no qual nós vivemos que não proporciona essa equidade e essa igualdade que nós falamos no início. Agora, quando a gente fala em qualificação, vereadora, o que a gente percebe hoje nessa questão das vagas que são oferecidas e a questão também da qualificação que muitas vezes fica aquém do que o mercado espera? Na verdade, uma pessoa com deficiência ela tem que enfrentar muitas barreiras ao longo da vida. Então, mesmo a questão da qualificação, da pessoa conseguir passar por um processo de escolarização, por isso é importante, por exemplo, o transporte. Sim. Por isso é importante os recursos, por isso é importante desde criança, desde a infância, que isso seja incentivado, que a pessoa consiga ter apoio do poder público para que ela consiga, inclusive, se formar e chegar numa condição, né, na idade adulta, de poder ter uma qualificação para o trabalho. O transporte, isso é uma coisa importante, né? O Pai Serviços, que é um serviço que existe aqui na cidade de Campinas, mas o Pai Serviços, no próprio decreto que regulamenta, diz que são para pessoas com deficiência física severa, cadeirantes ou pessoas que usam andador. Isso, na verdade, existem problemas de mobilidade que estão para além disso, né? Então, mesmo para a pessoa procurar um emprego, mesmo para a pessoa se deslocar para ir num curso, quer dizer, eu concordo com essa ideia, né? Que a gente, as limitações são inúmeras. Então, a gente precisa garantir uma série de direitos e direitos específicos para que essas pessoas possam acessar. Nas próprias universidades, o quanto uma pessoa com deficiência ela consegue acessar
à universidade e, estando dentro da universidade, quais são as condições que ela tem de cursar em equidade. Por exemplo, um curso dentro de uma universidade, mesmo acesso físico, né? Isso é muito recente, né? A legislação, a Lei Brasileira de Inclusão é muito recente, então a gente não tem adaptações ainda, adaptações nos prédios, nós não temos pouquíssimos profissionais formados para lidar com a diferença, né? Porque nós estamos discutindo aí diferença e na verdade as deficiências, elas são uma pessoa com deficiência, é muito difícil você categorizar, né? Então uma pessoa, como no caso do Pais Serviços, né? Uma pessoa só tem problema de mobilidade, uma pessoa que usa cadeira de rodas ou usa andador. Muito dificilmente você consegue categorizar dessa forma. Então, eu acredito que precisaria olhar para a realidade daquela pessoa de uma forma mais integral e que a gente consiga aí fazer com que os direitos avancem. Nesse sentido, eu acho que os serviços públicos são fundamentais. Eu acredito que para uma pessoa, a gente conseguir dar condições de uma pessoa com deficiência, do conjunto das pessoas com deficiência, acessarem o mercado de trabalho, acessarem os seus direitos, a gente precisa de serviços públicos de qualidade. Porque senão você também cria as diferenças econômicas. Então, uma pessoa com deficiência, que tem condições, né, que muitas vezes tem uma família estruturada, que isso impacta a vida, principalmente das mães, né, porque muitas vezes a mãe ela acaba ficando, as mulheres, como são responsabilizadas pelo cuidado das crianças em grande medida, elas muitas vezes têm que abandonar, né, deixa o trabalho, deixa o estudo, mas quais são as famílias que têm condição da mãe ficar indo e voltando, ficar por conta da criança e conseguir fazer com que aquela criança estude, se forme, e então é uma situação muito complexa. Aí você cria uma desigualdade econômica, né? Que as famílias que têm mais recursos, que conseguem acessar mais recursos, conseguem minimizar essa deficiência, que é uma deficiência da sociedade, né? E isso eu concordo com essa ideia. Não é a pessoa, na verdade, a nossa sociedade tem dificuldade de tratar como igual, né? Então é um desafio enorme. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com Questão de Ordem. Não saia daí. E hoje a gente fala do direito das pessoas com deficiência, com 2 vereadores da comissão aqui da Câmara Municipal, que trata do tema, e também com a secretária municipal. E a vereadora Mariana Conte falava no intervalo sobre desafios, e aí eu pergunto para o vereador, vereador, a comissão tem trazido aqui para a Câmara vários debates, não só nas reuniões ordinárias, mas quando há um problema também, como essa questão do corte, vocês trouxeram esse tema para casa. Hoje, qual é o principal desafio quando você pensa na questão do legislativo em relação ao direito das pessoas com deficiência? Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos aqui também é tentar trazer esse pessoal para junto de nós aqui, porque a gente faz vários eventos aqui, Mariana, e eles não vêm, eles não acompanham muito a nós aqui. Eu acho que seria um momento a gente tentar unir essas pessoas. Eu fiz vários eventos aqui, principalmente na semana que passou, e dá para você contar as entidades que estavam presentes. Eu acho que a gente tem deveres, mas a gente tem obrigações também. Eu acho que é um momento propício para isso, é um momento que a gente está crescendo, está construindo uma cidade juntos, da gente ouvir todas essas entidades, para que possamos construir uma cidade da melhor maneira possível, principalmente para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Que tipo de olhar, por exemplo, a comissão vai ter em relação ao plano diretor, que a gente sabe que vai fazer o planejamento da cidade como um todo, transporte, educação, uma série de coisas, e aí a gente pensa na pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Que tipo de olhar a comissão vai trazer em cima disso? Principalmente na mobilidade. Eu acho que o Santoro apresentou para nós aqui, estavam presentes todos os vereadores aqui, e um dos olhares que a gente mais tem é justamente esse, para a gente ver se a gente consegue cada vez mais a mobilidade. Foi feita a Glicério agora recentemente ali, uma avenida importante na nossa cidade de Campinas, totalmente acessível. Acho que a tendência nossa é justamente isso.
tanto eu quanto a Mariana, o professor Alberto, mas outros vereadores que são membros dessa comissão, a gente trabalha nesse sentido. Tá certo. E no que diz respeito a Campinas, no que diz respeito ao planejamento, hoje, que tipo de planejamento e que tipo de ação a Secretaria pensa, por exemplo, para um próximo ano, nas mais diversas áreas? A educação, que é uma área super importante, a gente até observa que um grande desafio, até porque, Eliane, você comentou no início que nós temos professores preparados, mas às vezes eles têm que lidar com o desafio, por exemplo, a gente colocar um intérprete de Libras numa sala de aula. Só que às vezes a criança que nasce numa família de ouvintes não aprendeu Libras, ela aprendeu gestos. E aí ela não entende, por exemplo, a interpretação formal de Libras, aí ela não vai aprender nem a língua portuguesa, que já tem a dificuldade, e nem a língua que ela deveria saber, que é Libras. Como lidar com desafios como esse, por exemplo? Quando nós pensamos a Secretaria para os próximos 4 anos, nós pensamos justamente nisso, né? Que tipo de Campinas que nós queremos para os diversos segmentos, né? Que tipo de ações nós precisamos ainda buscar e implementar na nossa cidade. E nós estabelecemos alguns eixos de atuação. Quando você fala dessas dificuldades mais relacionadas à questão da língua, né? da criança, do jovem com deficiência, que em muitos casos a Libras é tratada como a primeira língua, mas a gente sabe que nem todos têm isso, porque, como você bem observou, muitas famílias não tiveram acesso a esses recursos de acessibilidade. Então, elas fizeram o que puderam para poder criar os seus filhos e se comunicarem com eles. E um dos eixos diz respeito à educação em direitos humanos, né? Nós estamos trabalhando internamente com o EGDS, a Escola de Governo, com as secretarias, para que a gente possa tratar esse tema da educação em direitos humanos, e aí especificamente dentro desses temários a questão da política da pessoa com deficiência, para que nós possamos refletir com os profissionais o que significa se abrir cada vez mais para essas características, para essas necessidades. E daí a gente possa alcançar cada vez mais qualificação nesse sentido. Há uma diversidade de pessoas, de crianças, de jovens, de famílias que se relacionam com esses professores. A criança passa a maior parte do tempo dela na escola, né? E cada vez mais esses profissionais têm que ser capazes de reconhecer essas especificidades, trabalhar com elas e proporcionar a melhor experiência de aprendizagem para as crianças, que tanto possa acolhê-la no sentido de como ela pode melhor se comunicar e também aprender Libras, ou também ensinar Libras, mas principalmente que ela possa também desenvolver a parte pedagógica, né? Nós temos professores extremamente comprometidos, mas nós sabemos que também as falhas, elas precisam ser identificadas e solucionadas. Então, a educação em direitos humanos, ela tem essa premissa de que a gente possa discutir o tema e que a gente possa provocar reflexões na necessidade de qualificar ainda mais o nosso ensino municipal. E ainda, dentro do que você está dizendo dos nossos planejamentos, nós temos planejamentos em outras áreas também. Sim. Acho que um desafio cada vez presente e posto é sempre a gente olhar para a questão da cidade como um todo, buscando maior acessibilidade nos estabelecimentos comerciais, nas nossas ruas e avenidas, né? Nós não nos eximimos da responsabilidade de buscar esses avanços, reconhecendo principalmente que Campinas tem um déficit histórico com as pessoas com deficiência, que, é claro, a gente não consegue resolver em pouco tempo, mas nós não podemos deixar de dar passos cada vez mais largos nesse sentido, né? Buscar aí uma acessibilidade nas nossas calçadas. Hoje, né? Qual é o número dessa população? Hoje nós temos 305 mil pessoas com algum tipo de deficiência no município de Campinas. Não só física? Não só física. Tá. E dentro dela, auditiva, intelectual, okay, e física, né? Então, nós temos que olhar para cada um desses segmentos, né? E lembrando aquilo que nós já fizemos, refletir no que não está dando certo, ou daquilo que a gente pode aprimorar, ou ser referência, e buscar coisas que ainda a gente não conseguiu alcançar. Em nenhum momento eu acho que a administração pública deve dizer que entregou todas as ofertas, né? Nós
lidamos com um contingente muito grande de diversidade, de dificuldades, e nós precisamos cada vez responder a tudo isso. A política pública, ela está aí. Há uma responsabilidade do Estado, a vereadora lembrou bem, o Estado, né, enquanto munus público de serviços, ele tem que cumprir, tem que buscar o cumprimento da oferta de serviços de qualidade. Mas também há uma nova característica, de que o poder público também possa fomentar essa responsabilidade da sociedade. Se nós cada vez mais trabalharmos a questão do preconceito, da discriminação e também responsabilizar as instituições privadas, a sociedade e o indivíduo, cada vez menos investimentos em políticas públicas, nós também precisaremos. Por quê? E eu faço essa correlação. Isso não é se eximir de responsabilidade, pelo contrário. É também olhar para a sociedade e exigir que a sociedade também alcance essa equidade. Exigir que essa sociedade também responda àquelas características dessas pessoas com deficiência. Um exemplo muito prático, quando a vereadora Mariana diz da questão do transporte para o trabalho. Há também a responsabilização do empregador dar esse transporte. Então, nós precisamos, sim, ter uma oferta de qualidade no transporte público, buscar essa universalização do transporte público, sim, mas também que a pessoa possa também usar o transporte de sua empresa, se ela estiver empregada, né, como uma forma de também mais cômoda dela chegar ao seu trabalho. Esse é só um exemplo para demonstrar que, juntos, poder público, sociedade e legislativo, nós vamos caminhar mais rápido e alcançar resultados efetivos mais rapidamente. Sim, vereadora. Quando a gente fala em todo esse planejamento e aí você também pensa na questão do plano diretor, hoje o que dá para a gente pensar, o que Campinas precisa para que a gente tenha cada vez mais uma cidade, digamos que igualitária no sentido de acessibilidade, direitos, saúde, moradia e uma série de outras questões? Bom, eu acho que o vereador Jorge colocou muito bem, né? A questão da mobilidade, eu acredito que é central. Para a pessoa exercer a cidadania, inclusive de participar das atividades, inclusive atividades políticas, não só aqui na Câmara, mas em outras atividades, é essencial que a pessoa tenha mobilidade. Porque isso, eu já vi pessoas comentando, puxa, Mariana queria muito ir, mas eu não consegui agendar o pai, por exemplo. E é uma coisa que as pessoas reclamam bastante, né? Quer dizer, como é difícil para uma pessoa com deficiência conseguir acessar os seus direitos. No caso da mobilidade, eu acredito que tem um agravante, porque na verdade nós queremos a inclusão dessas pessoas, né? Então, o transporte público, na minha opinião, se ele fosse de melhor qualidade, se a gente, quando os cobradores foram cortados, até agora teve uma ação do Ministério Público por conta da dupla função que os motoristas estavam exercendo, mas quem pega ônibus sabe que o cobrador não apenas cobra a passagem, mas ele auxilia, né, aquilo da batidinha com a moedinha ali no cano da coisa para dizer que já tinha entrado. Então isso e auxiliava as pessoas com deficiência. Então as pessoas têm reclamado muito que cadeirantes, por exemplo, muitas vezes o motorista não para, porque ele também está atrasado, tem que cumprir horário, e aí se ele for parar e descer e ajudar a pessoa a amarrar a cadeira, vai ser cobrado lá na frente. Então, assim, esse desafio, se a gente melhorasse o transporte público, o próprio Pai Serviço poderia ser apenas uma excepcionalidade. E aí talvez diminuísse a demanda do próprio Pai Serviço, porque hoje existe uma demanda grande que o pai não está conseguindo dar conta, e muita gente tem reclamado. Então, na verdade, vão criando fatores em cadeia que acabam levando a essa dificuldade. Então, eu acredito que a questão da mobilidade é fundamental, porque a pessoa com deficiência, ela quer ter autonomia, ela quer poder ir onde porque isso é uma questão até de direitos humanos, né? A liberdade de ir e vir.
né? Eu imagino como deve ser difícil pensar, poxa, você não tem autonomia para ir onde você quiser, vir numa reunião da comissão com deficiência, que vai tratar dos temas relacionados à minha vida. Então, eu acredito que isso é fundamental, e nesse sentido, a gente tem muito que avançar, e que isso seja de fato concreto, né, na vida das pessoas, que as pessoas vejam essa mudança real na vida. E eu acredito que se a gente é um fator um fator positivo que leva a outros fatores positivos, inclusive do ponto de vista econômico-financeiro, porque existe um momento de crise, e o momento de crise ele impacta, a gente precisa fazer opções. Fazer opções por garantir o direito dessas pessoas, eu acredito que dá resultados positivos lá na frente. Inclusive delas poderem exercer sua cidadania, de poderem ter acesso à educação, poderem exercer o seu trabalho, e inclusive de poderem fazer a diferença na própria mudança da sociedade. Então, ter advogados, juízes, vereadores, vereadoras, né, que estejam com deficiência. Isso muda a vida, altera a própria sociedade. Sim, mas essa ação, a gente está falando aí de uma alteração macro, digamos assim, parte de quem? Tem que partir da própria sociedade? É responsabilidade só do poder público? Ou de que forma, então, a gente consegue tentar efetivar esses direitos e essa plena cidadania, partindo do pressuposto de que cada um de nós é responsável por algum momento dessa mudança? Eu acredito que, como nós estamos falando aqui enquanto poder público, né, quer dizer, seja legislativo, seja executivo, eu acho que o poder público tem sim uma responsabilidade fundamental na garantia de direitos básicos, sem os quais nenhum direitos são acessados, e também no próprio processo de conscientização e discussão sobre isso dentro na sociedade. Então, eu acho que o poder público ele tem esse papel. Ele tem o papel tanto de garantir direitos para que essas pessoas consigam chegar no ponto de protagonismo, né, de consigam exercer e lutar por espaço dentro da sociedade, e também no papel de conscientização, Mariana, com certeza. Eu acho que por isso que é importante essas reuniões que nós fazemos aqui na comissão. É importante o plano diretor, que as pessoas participem, que façam as suas reivindicações ali. Porque trazendo para nós aqui do Legislativo, com certeza a gente vai ouvir essas pessoas, a gente vai cobrar do Executivo. E a gente faz essas reuniões constantemente, mas infelizmente, tanto no plano diretor quanto na nossa comissão, as pessoas não vêm. Aí quando vai para a votação, aí as pessoas vêm, mas ali já não é mais a hora da gente fazer essas reivindicações. O ideal é que nós façamos antes, com certinho, tranquilidade, o que realmente eles estão precisando. Por isso que é importante que as pessoas participem, não somente do plano diretor, como nessas reuniões que nós fazemos aqui pela comissão. Secretária. Eu acho que, como eu disse anteriormente, né, o papel do poder público, ele sempre vai existir. O Estado, ele precisa ser acautelador e indutor de políticas públicas, né? Políticas públicas sociais básicas, como a vereadora disse, e políticas públicas que também se perpassem além das políticas básicas, né? E eu acho que é o papel da Secretaria e a intuição, né? Acho que a intenção da Secretaria é ir neste sentido. Nós estamos vindo já de um processo, né, de grandes avanços, como eu disse, eu acho que isso a gente nunca pode perder de vista. Antes de 2013, nós não tínhamos ações efetivas para a pessoa com deficiência, né? E hoje nós temos aí inúmeras discussões e inúmeros serviços, né, que a gente tem propiciado para esse público. Mas eu volto a dizer, apesar de nós termos esse papel indutor de políticas públicas, eu gostaria de cada vez mais que nós pudéssemos ter uma participação social, né, que trabalhasse inclusive a questão da convivência, que trabalhasse essa sensibilização e essa sensibilidade. Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos também falando de respeito, de solidariedade, de tolerância, e isso é no íntimo de cada um. Por mais que nós façamos, se as pessoas não fizerem reflexões pessoais a respeito dos valores que elas têm para um mundo mais inclusivo, para um mundo mais humano, nós não conseguiremos dar passos neste sentido. Nós precisamos ter pessoas avaliando quais são as suas ações perante uma pessoa com deficiência.
quando a vereadora diz e cita o exemplo de alguém que está esperando um ônibus e esse ônibus não para ela, nós também sabemos, eu já andei muito de ônibus, eu ando de ônibus, e eu sei também que existe uma pressão interna. As pessoas que estão dentro dos ônibus também, muitas vezes com seus horários, com a sua intolerância, com o seu preconceito, elas também obstam muitas vezes que esse motorista, por mais qualificado que ele esteja, e ele é muitas vezes qualificado, né? Nós temos insistindo muito nisso, nessa capacitação nesse sentido, mas essa pressão das pessoas, ela acaba, né, sendo grande o suficiente para provocar uma violação de um direito. Então, quando eu falo e quando eu chamo essa responsabilização, é que nós precisamos sim nos irmanar, né? Nós precisamos sim garantir políticas públicas, e volto a dizer, o poder público, ele não se exime, nós não estamos nos eximindo e nós não nos eximiremos, porque nós precisamos de políticas públicas de qualidade cada vez mais, mas nós precisamos também ter um diálogo muito franco com as pessoas. O que você está fazendo de diferente para essa sociedade? Tá certo. Vereador, você falou da questão da participação e também foram apontados aqui alguns obstáculos para que efetivamente essa população passe a participar das atividades. Tem de alguma forma como entrar em contato por telefone ou por e-mail, ou que a pessoa possa, não às vezes diretamente no dia da reunião, mas deixar uma sugestão para a comissão e que vocês vão estudar essas opções, essas sugestões? Sim, com certeza tem sim. Tem o nosso e-mail aqui da Câmara Municipal de Campinas, tem o telefone, não somente o meu aqui da Câmara, temos também da Mariana, o professor Alberto, do Pedro Tourinho, do Rubens Gás, que são membros dessa comissão. É só entrar em contato e fazer as suas colocações ali, que nós vamos atrás. Eu acho que a comissão está aqui justamente para isso. Nós estamos aqui para fiscalizar o executivo e trabalhar em conjunto. Algumas coisas que dá para a gente fazer em conjunto, nós vamos fazer. O que não der, a gente vai fiscalizar, vamos apontar para que eles possam trabalhar da melhor maneira possível. Lembrando então que os membros da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida são os vereadores Jorge da Farmácia, Mariana Conte, Pedro Tourinho, Rubens Gás e professor Alberto, é isso? Nossa. 5 membros. Você pode ligar aqui na Câmara no 3736-1300 e pode pedir para falar no gabinete de um desses 5 vereadores, e aí eles vão pedir, anotar as demandas. Nós também temos no site câmaracampinas.sp.leg.br o contato dos parlamentares, não só o telefone, mas também o e-mail, onde você pode enviar a sua sugestão. E o nosso programa também você pode assistir no youtube.com/TV Câmara Campinas. E aí agora a gente está falando no final, a gente está chegando no finalzinho do programa. A gente falou bastante de mobilidade, falamos de saúde, educação, agora falamos até da questão da qualificação e dessa visão que a sociedade deve ter. Queria que vocês deixassem aqui no final um recado para as pessoas no que diz respeito a esse tema, vereadora. Olha, esse é um dos temas fundamentais que a sociedade precisa enfrentar, que é uma dívida histórica que a sociedade tem com as pessoas com deficiência. Eu acredito que o principal o problema não são problemas individuais das pessoas, o problema é que a nossa sociedade está muito pouco adaptada para lidar com a diferença e que nós precisamos sim ter iniciativas para que a gente democratize de fato. Então, a garantia de políticas públicas, a garantia de condições de participação na sociedade, ela é fundamental. Nesse sentido, os direitos sociais, eles são o pressuposto. Nós podemos fazer tudo além, mas os direitos sociais, ele é um pressuposto. Direito à educação, direito à saúde, direito a ir e vir. Esses são os nossos desafios, inclusive o direito de viver sem violência. Eu sou da Comissão da Mulher e nós recebemos discussão, por exemplo, de mulheres com deficiência que sofrem violência e como tem uma especificidade nesse sentido, né? Então, a gente está falando aqui de garantias mínimas, de condições mínimas, né? Que hoje, com certeza, eu acredito que a gente precisa alçar
precisa pensar e ir além, mas hoje o mínimo não está sendo garantido. Então eu acho que esse é um grande desafio e que a garantia desse direito seja prioridade de fato, que mude a vida dessas pessoas. Vereador. Eu vou continuar batendo na tecla de emprego. Acho que as empresas hoje em dia estão procurando justamente o profissional deficiente, que eles querem preencher a vaga e com qualificação. Eu recebi aqui a Fundação Síndrome de Down a semana passada, a Carol estava intermediando emprego, ela contou que teve um Down que ele foi fazer um trabalho num restaurante, ele começou a fazer umas cavidades em abobrinha. O menino tão perfeito que depois a dona do restaurante queria que ele continuasse a trabalhar, tão bem feito que ele fazia. Aí ele falou assim que ele não queria trabalhar naquilo ali, porque ele tinha que trabalhar o sábado e domingo. Ele pegou isso aí, olha só. Então isso chama-se qualificação. Eu acho que a partir do momento que a gente qualificar essas pessoas, o emprego deles está garantido. E dia 29 agora, no CEPAT, vai ter o dia D da empregabilidade das pessoas com deficiência. Eu peço que todos compareçam lá, vejam essas oportunidades que tem e agarre firme mesmo. Vamos dar um bom exemplo, que é o exemplo da inclusão. Secretária. Bom, eu quero deixar aqui um convite, dia 30, no nosso próximo sábado, nós teremos aí um encerramento do mês da inclusão, né, da lei do nosso vereador Jorge aí, que considera no calendário a partir de 2016, o mês de setembro como Setembro Verde, por isso que eu estou com o lacinho aqui do Setembro Verde. Então, um convite para que as pessoas possam estar conosco numa proposta de pessoas com e sem deficiência, pessoas com família com e pessoas com família sem deficiência, possam estar juntas refletindo sobre a inclusão, sensibilizando-se mutuamente sobre a inclusão e também se divertindo, né? Acho que vendo que é possível que essas pessoas tenham uma vida saudável, desde que nós também propiciemos essa inclusão. Nós estaremos com serviços públicos que estarão lá demonstrando a oferta que nós temos no município de Campinas, inúmeros parceiros, entidades da nossa rede de pessoa com deficiência que levarão atrações culturais, teatro, atrações esportivas aí nessa premissa. Mas eu acho que essencialmente nós relembrarmos que hoje estar no município de Campinas, que é referência em muitas políticas públicas, eu acho que Campinas tem isso também de qualidade, né? Campinas ela tem exportado referência em várias políticas sociais, em várias ações. Campinas é sempre de vanguarda. E nesta política ela também não poderia deixar de ser. Hoje nós recebemos na Secretaria inúmeros municípios do estado de São Paulo que vêm conhecer as nossas ações, as nossas políticas, demonstrando o quanto nós estamos avançando, né, no que nós temos aí dentro das políticas públicas voltados à pessoa com deficiência. Mas deixar, inclusive, uma mensagem de que nós, poder público, legislativo e sociedade, busquemos uma cultura de paz, né, onde a garantia dos direitos humanos se reflita, sim, em cada vez mais qualificação dos nossos serviços públicos, e essa é a nossa meta, mas também se reflita numa sociedade que respeita uns aos outros e que busca aí as questões igualitárias, a equanimidade com a equidade e aí a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tá certo. Então, eu agradeço a participação de vocês. Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar o YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Você acompanha esse tema e tantos outros que a gente discute aqui no Questão de Ordem. E até um próximo programa.